Piracicaba, 13 de novembro de 1899, 3 horas da tarde. O sol de primavera refletia nas janelas do Hotel Central no Largo da Matriz. As pessoas circulavam tranquilamente pelas ruas quando o improvável aconteceu. O pintor Almeida Júnior é apunhalado, à luz do dia, por seu próprio primo e grande amigo José de Almeida Sampaio, fazendeiro da região. A cena choca a cidade e as testemunhas ficam atônitas. Entre elas, Maria Laura do Amaral Gurgel, esposa do assassino. Ninguém compreendia o porquê, até que Almeida Sampaio grita: "Miserável! Tu roubaste minha honra, mas não roubaste a vida." Só então, a verdade começa a emergir. O crime foi motivado por paixão e traição. Eu sou o Merx Germano e esse é mais um episódio do podcast Casos Forenses, produção do Museu do Tribunal de Justiça de São Paulo e da Diretoria de Comunicação Social, que resgata a história do Judiciário Paulista e da própria sociedade brasileira por meio de processos emblemáticos como esse, ocorrido há mais de um século. O caso seria um entre tantos homicídios passionais do país, não fosse a singularidade de seus personagens e das circunstâncias do crime. A vítima, José Ferraz de Almeida Júnior, era um dos grandes nomes da pintura brasileira do século XIX, reconhecido e celebrado no auge da carreira. O réu, José de Almeida Sampaio, era seu primo e amigo muito próximo, alguém que, apesar dos comentários sobre a aproximação entre o artista e sua esposa, não queria acreditar na possibilidade de um envolvimento entre os dois. E tudo se tornou ainda mais marcante porque o crime foi cometido diante da mulher, além da irmã e dos filhos do réu. No julgamento, Almeida Sampaio foi absolvido, utilizando a tese da legítima defesa da honra, argumento que décadas depois seguiria influenciando discussões jurídicas e sociais no Brasil. Nesse programa, vamos contextualizar como a história dessa família culminou no fatídico dia do crime, apresentar os principais desdobramentos do processo e acompanhar as mudanças legislativas que ao longo do tempo impactaram o uso desses argumentos nos tribunais. José Ferraz de Almeida Júnior se notabilizou como um dos grandes artistas de seu tempo. Nascido em 1850 na cidade de Itu, mostrou talento para a pintura desde cedo, produzindo obras de temática sacra para a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Candelária, onde trabalhava como cineiro. Aos 19 anos, embarcou para o Rio de Janeiro e ingressou na Academia Imperial de Belas Artes, uma das mais tradicionais escolas de arte do Brasil Império. Por lá, aperfeiçoou sua técnica em pintura com grandes nomes das artes plásticas do século XIX. Anos mais tarde, o talento de Almeida Júnior chamou a atenção do imperador Dom Pedro II, que se encantou com os trabalhos do artista paulista e fez questão de patrocinar sua ida a Paris. Por lá, frequentou a Escola Nacional Superior de Belas Artes e participou de diversas edições do prestigiado Salão de Paris. De volta ao Brasil, em 1882, Almeida Júnior se notabilizou pela pintura de retratos de integrantes da elite paulista à época. Porém, em seus últimos anos de vida, passou a se destacar por retratar em telas a simplicidade da vida de homens e mulheres do campo. Quadros como Caipira Picando Fumo, de 1893, e A Molação Interrompida, de 1894, são algumas das grandes obras de sua carreira. Entrevistamos o escritor e advogado Domício Pacheco e Silva, autor do livro A Morte no Fim do Mundo, a história do pintor Almeida Júnior, publicado em 2013 pela editora Terceiro Nome. Ele falou sobre a trajetória do artista. O Almeida Júnior foi o pintor que eu considero, e muitos também consideram, como o pintor mais importante do século XIX. E ele é considerado por muitos como o precursor do modernismo aqui no Brasil. Então, inclusive a Anita Malfatti, que foi aluna dele, e a Tarsila do Amaral também, elas consideravam ele como a inspiração para elas, para o modernismo, né? E ele nasceu em Itu, era um menino que vivia na roça, porque o pai dele tinha uma fazenda,
E foi por conta disso que ele pegou essa ideia de regionalista, que ele pegou e retratou o caipira paulista. Depois ele começou a pintar e tinha um padre, o padre Miguel Correia Pacheco, que gostava muito das pinturas dele, que ele fazia no muro, fazia na porta da igreja, qualquer coisa assim. E o padre começou a dar força para ele se desenvolver melhor como pintor. E daí acabaram mandando ele para AIBA, que era a Academia Imperial de Belas Artes. Acabaram mandando para ele porque também acho que a cidade se cotizou, fizeram uma vaquinha para sustentá-lo lá, no Rio de Janeiro. E daí ele começou a ficar conhecido. E o imperador, o Dom Pedro II, teve acesso às obras dele e gostou muito. Mais tarde, depois ele acabou dando uma bolsa de estudos para o Almeida Júnior. E o Almeida Júnior foi, nessa bolsa de estudos, foi para Paris, para pegar e aprender pintura lá. E teve, acho que era Cabanel, o mestre dele lá, e que ele se saiu muito bem ali, conseguiu expor as obras dele nos salões de Paris. Então, e acabou começando a ficar até conhecido lá, mas não chegava perto dos impressionistas que estavam começando ali, né? E depois ele era de um país pobre, o Brasil era paupérrimo naquela época, ele era de um país pobre, então ninguém dava muita bola para ele. Daí ele voltou da Europa e daí ele abriu um ateliê em Itu, começou a pintar lá e depois foi criando fama e acabou se mudando para São Paulo, onde ele montou um ateliê aqui perto na Rua da Glória, e onde ele morava ali. E então começou a pintar, fazia retrato do pessoal importante daquela época, e ele começou a se desenvolver. Dizem que ele era muito tímido, retraído, reservado, mas mesmo assim ele tinha uma coisa que era inexplicável, porque ele atraía as pessoas. Então ele tinha sempre, a casa dele estava cheia de gente, sempre. E era gente importante, gente sem importância, gente humilde, gente de todos os níveis ali. Foi também nesse período que Almeida Júnior viu crescer sua amizade com o primo, José de Almeida Sampaio. O Juca Sampaio, como era conhecido por todos, um fazendeiro de Rio das Pedras, na região de Piracicaba, que era casado com Maria Laura do Amaral Gurgel. Eram muitas as visitas do pintor à casa do primo, o que já gerava suspeitas de que as constantes aparições de Almeida Júnior tinham, na verdade, outro motivo: um romance proibido com Maria Laura. Naquela época, o casamento de Juca Sampaio e Maria Laura enfrentava sérios problemas, o que aumentava os boatos. Rumores apontavam, inclusive, que muitas das mulheres retratadas nos quadros de Almeida Júnior tinham como modelo inspiradora a esposa do primo, como os icônicos A Noiva, de 1886, e Leitura, de 1892. Domício Pacheco e Silva contou como a traição veio à tona e reconstruiu os acontecimentos do dia do crime, trazendo ainda a curiosa referência que inspira o título do seu livro sobre o Dia do Fim do Mundo. Eles eram muito amigos. O Almeida Júnior era coisa de uns 10 anos mais velho que o Juca Sampaio. E o Juca Sampaio parece que tinha o Almeida Júnior como uma espécie de pai, quase que um pai. E eles eram tão amigos que o Juca Sampaio ficava hospedado na casa dele sempre, e ele ficava hospedado nas fazendas do Juca Sampaio. Então estavam sempre juntos, era um triângulo amoroso que se formou e que acabou do jeito que acabou. Parece que a irmã do Juca Sampaio, que era íntima da Maria Laura, ela escondia do Juca Sampaio esse fato. Então, e tem uma passagem, até está no meu livro, que o Juca pergunta para ela: escuta, tem alguma coisa entre o Almeida Júnior e a Maria Laura? Ela disse: não, imagina, não tem nada, qualquer coisa assim que ela respondeu. Ele disse: ainda bem, porque eu confio na minha mulher. Foram mais de uns 10 anos, mais ou menos, que começou
o romance do Almeida Júnior com a Maria Laura, e durante 10 anos o Juca parece que não sabia de nada, não se sabe. O Juca Sampaio ficou sabendo que o Almeida Júnior ia para São Pedro, para visitar uns parentes ali. E ele foi dormir na casa do Almeida Júnior, aqui na Rua da Glória. E por quê? Porque ele estava acostumado a ir lá sempre. Aliás, tinha um filho dele, o mais velho, o Renato, que morava com o Almeida Júnior naquele tempo. O menino tinha 11, 12 anos, estava morando lá aqui em São Paulo. E o Juca se hospedou lá, porque tinha que ver alguns negócios aqui em São Paulo, qualquer coisa assim. E quando no meio da noite, ele foi olhar o que tinha no quarto do Almeida Júnior. Parece que ele viu logo de cara o quadro A Noiva, que era a Maria Laura. E daí ele encontrou um monte de cartas da Maria Laura. E a Maria Laura falando do amor que ela tinha pelo Almeida Júnior e comentando também que ele, Juca, era um homem odioso, que ela queria que ele morresse. Tinha alguma coisa assim, né? Então, porque ele pegou um maço de cartas ali. E o que parece é que começou a ruminar aquilo por dentro e foi para Piracicaba. Foi para Piracicaba e pediu para ela, mandou um mensageiro pedir para ela, que estava numa fazenda, para ela ir com os filhos para Piracicaba, porque ele queria conversar com ela, qualquer coisa assim. E daí ela foi, e o Almeida Júnior estava hospedado na fazenda com ela e com a irmã dele, que era Nhandinha, acho que era Nhandinha o nome. E estava hospedado lá e pegaram uma charrete, uma carruagem, sei lá o que era na época, e foram para a cidade. Aliás, nesse dia, o que a gente sabe que era o dia do fim do mundo, e o administrador da fazenda falou para ele ainda, disse assim: escuta, hoje é o dia do fim do mundo, porque vai cair aquele cometa, vai se chocar com a Terra. O cometa, acho que era Biela o nome do cometa, e um astrônomo estrangeiro tinha descoberto o cometa. Então era dia 13 de dezembro de 1899. Vai acabar o mundo. Só que o Almeida Júnior disse: não, já que vai acabar o mundo, eu prefiro estar na cidade. Foi para a cidade e chegou lá. Quando ele estava nisso, o Juca estava no hotel Central, lá na Praça Central lá de Piracicaba, e o Juca estava lá conversando com todo mundo, falando, e de repente entrou a Nhandinha, a irmã. Disse: Juca, você está aí? Nós estamos chegando agora com a carruagem, então as crianças todas, e o Almeida Júnior, e coisa. Como o Almeida Júnior está aí também? Ele não estava lá em São Pedro? Não, ele estava lá na fazenda e tudo. Daí acho que ele, sob violenta emoção, privação dos sentidos, ele acabou saindo de lá e pegou o Almeida Júnior pelas costas ali. E na frente, uma filha só que assistiu. Os outros 4 não assistiram, mas depois vieram juntar o Almeida Júnior caído no chão, morto, todo ensanguentado. Ele já deu a facada no pescoço, enquanto o Almeida Júnior estava se virando, né, estava apagando o sujeito da carruagem. E foi tão forte que os dois caíram. Os dois caíram na calçada, e o Almeida Júnior ficou ali se esvaindo em sangue. Durou 4 minutos, uma coisa assim. E ainda declarou: estou morto, que homem ingrato. E que ninguém sabe por que ele teria dito que o matador dele seria ingrato. Então foi mais ou menos assim. Isso na frente dos populares, crianças e tudo. E o Almeida Júnior ainda tentou levantar para ir lá abrir um canivete, qualquer coisa assim, uma faquinha, para tentar ir lá atrás do Juca, mas acabou caindo, já estava se esvaindo em sangue e morreu ali. José Almeida Sampaio foi preso em flagrante, mas não sem antes gritar para Almeida Júnior e para todos que testemunharam o crime bárbaro uma frase que o marcou para sempre:
Miserável, me roubaste a honra, mas não me roubaste a vida. O julgamento pelo júri popular aconteceu em 20 de fevereiro de 1900, no Fórum de Piracicaba, sob condução do juiz Rafael Marques Coutinho. Na acusação, atuou o promotor de justiça Querubim Ferraz de Andrade. A defesa do réu ficou a cargo de Francisco de Almeida Morato, um dos grandes advogados paulistas que hoje dá nome ao Fórum de Piracicaba. Durante o processo, diversas testemunhas apresentaram a versão unânime do ocorrido, sustentada pelo próprio réu, que não negou os fatos. Algumas declararam, inclusive, que foram impedidas por Juca Sampaio de prestar socorro ao pintor, pois o assassino alegava que o primo merecia aquele trágico destino pela traição que cometeu. O desembargador Otávio Machado de Barros Filho, coordenador do Museu do Tribunal e um dos idealizadores do podcast Casos Forenses, explica quais foram as teses apresentadas pela acusação e pela defesa. É bom lembrar que nessa época, 1899, ainda prevalecia as ordenações filipinas e o Código de 1890, Código Penal de 1890. Era uma sociedade patriarcal, portanto, o homem era o senhor todo-poderoso e a mulher era praticamente coisa, era um objeto e nem votava. Nessa época não tinha direito a voto. O que a honra do homem espelhava na época? Nós temos a honra subjetiva e a objetiva. A subjetiva é o que a pessoa acha dela, o sentimento próprio. A objetiva é que o contexto, os outros pensam dessa pessoa. A avaliação, o bom nome e tal. Então, a lei protegia isso. O bom nome, a dignidade, mas não havia igualdade de gêneros aí. E, então, a proteção à vida e à dignidade do homem é que estava em jogo. Nesse crime, mostra muito bem por que o Juca Sampaio foi, então, perdeu a sua violenta emoção, né, que é a tese da defesa, contra a forma de ataque sem poder se defender, até porque ele é mais avantajado e tudo mais. Então, as duas teses foram aí conflitantes nesse processo e prevalece, por força da lei da época, a legítima defesa da honra. A acusação, neste caso, ela afirma, ela sustenta que o crime foi premeditado. Por quê? Porque ele teve 24 horas para executar o crime, né? Cometer o homicídio. Então, esse interregno mostra que o autor, o Juca Sampaio, pensou e executou nas 24 horas. Além disso, a acusação também fala que ele era mais avantajado, era mais forte do que o Almeida Júnior. Ainda pegou a vítima de surpresa. Então, isso mostra que o crime foi premeditado, não permite a defesa e física, né? E foi feito de surpresa. A legítima defesa da honra, ela procura preservar o que a gente chama hoje de machismo, né? A dignidade do homem, a força, a honra objetiva e subjetiva do homem e tal. Juca Sampaio, réu, sendo vítima de adultério, ele poderia usar da legítima defesa da honra dele, defender a honra dele de forma legítima, cometendo um homicídio? E essa tese, que hoje parece absurda, foi a vencedora. A absolvição de Juca Sampaio, mesmo diante de um assassinato frente a tantas testemunhas, pode parecer absurda nos dias de hoje. Mas considerando o contexto da época, na virada do século XIX para o século XX era comum, especialmente por ser um crime passional, cometido para defender a honra de um marido traído pela esposa.
No período colonial, a legislação brasileira foi moldada pelo direito português e pelas chamadas ordenações filipinas. Essas normas permitiam, por exemplo, que um homem matasse sua esposa e o amante em caso de adultério, exceto se o amante tivesse um status social superior. Essa lógica continuou influenciando julgamentos pelo júri, mesmo que sem o respaldo legal, como explica o desembargador Otávio Machado de Barros Filho. A gente pode até citar os casos do Dock Street, do Lindomar Castilho, que ali foi a grande mudança. Mas a mudança mesmo ocorreu por força de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que proíbe a adoção da tese da legítima defesa da honra nos tribunais do júri e no crime em geral. Isso foi só em 2023 que aconteceu. Então, vejam o espaço, 1899 até 2023, ainda se discutiu muito, absolveu, condenou, e a sociedade, como o direito é dinâmico, a sociedade foi se ajustando a essa nova realidade na medida em que a mulher também ganhava espaço, importância e deixava de ser um objeto de propriedade do homem. E isso é a evolução do direito, né? E os julgamentos demonstram. Então, a DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, foi julgada em 2023. E ali o ministro Dias Toffoli, que foi o relator, o voto que prevaleceu, proibindo exatamente essa defesa da honra nos crimes violentos, nas relações, né, entre pessoas. A chamada legítima defesa da honra corresponde, na realidade, a recurso retórico argumentativo odioso, desumano e cruel, utilizado pelas defesas de acusados de feminicídio ou agressões contra a mulher para imputar às vítimas a causa de suas próprias mortes ou lesões, contribuindo imensamente para a naturalização e a perpetuação da cultura de violência contra as mulheres em nosso país. A ideia que subjaz à legítima defesa da honra, perdão do autor de feminicídio ou agressão praticado contra a esposa ou companheira dita adúltera, tem raízes arcaicas no direito brasileiro, constituindo um ranço na retórica de alguns operadores do direito, de institucionalização da desigualdade entre homens e mulheres e de tolerância e naturalização da violência doméstica, as quais não têm guarida de maneira nenhuma na Constituição de 88. Visto que o argumento da legítima defesa da honra, na verdade, normaliza e reforça uma compreensão de desvalor da vida da mulher, de menoscabo a ela, tomando-a como ser secundário, cuja vida poderia ser suprimida em prol de uma afirmação de uma suposta honra masculina. José de Almeida Sampaio foi absolvido pela justiça, mas seguiu atormentado pelo assassinato até os últimos dias de sua vida. Como conta o advogado, professor e sobrinho bisneto de Juca Sampaio, Luiz Gastão Paes de Barros Leães, no livro Coitado do Tio Juquinha, publicado pela editora Singular em 2021. Abre aspas. Nos últimos anos, Juca passava horas murmurando palavras desconexas. O assassinato de Almeida Júnior era o fato nuclear de sua vida que nunca sumia de sua mente. Teresa, filha de Silvio, disse-me que era menina e ouvia Juquinha na fazenda de seu pai murmurar repetidas vezes, cheio de furor e ira, de que, quantas vidas ele tivesse, quantas vidas eu tiraria. Fecha aspas. Debilitado pelo mal de Alzheimer, Juca Sampaio faleceu em março de 1930, aos 67 anos, em Itu. Eles se divorciaram, aliás, quem fez o divórcio foi Prudente de Moraes, que tinha sido presidente do país e que estava advogando em Piracicaba. E eles se divorciaram e o Juca levou os dois filhos mais velhos, que era o tal do Renato e a Zilda, porque ele sabia que eram filhos dele, que eram de antes do romance com do Almeida Júnior e a Maria Laura. E os outros três ele achava que era do Almeida Júnior, então não levou os outros três.
Daí o que aconteceu? A Maria Laura, ninguém sabe por quê, ela não conseguiu se aproximar desse menino do meio, que era o Fausto, porque ela achava que era filho do assassino do amor dela. E ela não quis se aproximar dele, qualquer coisa assim, e ele acabou sendo adotado por uns parentes Alves de Lima, da família Alves de Lima, que era uma família importante da época, né? Ele acabou sendo adotado e foi para Buenos Aires com a família e fez a vida dele lá na Argentina, em Buenos Aires. E os outros dois, que eram considerados filhos do Almeida Júnior, embora não tenha nenhuma prova, não houve, naquele tempo não tinha os recursos que a gente tem hoje, né? Então ficaram com ela. E ela levou uma vida, parece que ela fez muita caridade, qualquer coisa assim, e acabou no final da vida, parece que ela se suicidou. Pelo menos foi o que a neta dela contou. Acho que ela no dia do casamento da filha, ela pegou e disse missão cumprida, foi dormir e acabou tomando uns barbitúricos ali, porque foi encontrado um vidro de remédios vazio e morreu ali à noite. Tinha 40 anos, coisa parecida. E daí virou administrador de uma fazenda, qualquer coisa assim, porque também ele perdeu tudo no meio dessas histórias todas, ele tinha muitos credores, estava bem atrapalhado, acabou se casando de novo, acho que com uma imigrante italiana, e depois que essa imigrante italiana teve um filho com ele, acabou se mudando para a Itália e levando o filho, que depois, mais tarde, a família trouxe para São Paulo. E também ele dizia sempre que queria que alguém o matasse, que a vida dele já tinha acabado, qualquer coisa assim, então viveu uma vida triste. E na extrema-unção dele que ele teria dito que quantas vidas o Almeida Júnior tivesse, quantas vidas ele tiraria, qualquer coisa assim que ele falou. Então ele não se arrependeu de ter matado o Almeida Júnior. José Ferraz de Almeida Júnior foi sepultado em um mausoléu no cemitério da Saudade de Piracicaba. Seu assassinato não foi apenas um crime de honra, mas a perda de um dos mais brilhantes expoentes da pintura brasileira. Entretanto, seu legado permanece vivo. Suas obras estão eternizadas em lugares como o Museu de Artes de São Paulo Assis Chateaubriand, o MASP, a Pinacoteca de São Paulo, o Museu Nacional de Belas Artes, o Museu da Casa Brasileira, o Museu do Ipiranga, entre outros. Se a data da sua morte marcou a justiça brasileira, a de seu nascimento, 8 de maio, é motivo de celebração, já que é considerado o Dia do Artista Plástico, instituído em 1950, ano do primeiro centenário de Almeida Júnior, homem que retratou o Brasil em suas cores mais reais, mas que morreu sob o tom mais sombrio da condição humana. O documentário Almeida Júnior, o Menino de Itu, dirigido por Dimas Oliveira Júnior, abordou a vida do pintor e o crime. A mestra em artes visuais Paula Frias, uma das entrevistadas, falou sobre o legado do artista. Ele trabalhou com uma temática muito diversa, então a pintura dele tem paisagem, o que não era algo tão comum na época, uma paisagem que não tivesse pessoas representadas. Então ele fez paisagens, ele fez retratos, ele fez, além das obras de tema regionalista, e é interessante também a gente observar que ele conseguia trabalhar com essa questão do mercado, porque ao mesmo tempo que ele fazia um retrato que era formal, tanto na questão da execução como na apresentação do personagem, ele estava em paralelo produzindo as obras regionalistas. Então ele era um pintor assim que conseguia trabalhar com as diversas temáticas e ele dominava isso bem. Esse foi mais um episódio do podcast Casos Forenses do Tribunal de Justiça de São Paulo. Abordamos o julgamento de José de Almeida Sampaio, absolvido pelo assassinato de Almeida Júnior. O programa tem roteiro e produção de Rodrigo Dias Gomes e Cecília Abate, pesquisas de Tatiana Martinez Garcia e Ana Paola Castro, captação e edição de Valéria Vieira, Naira Dias e Eliseu Rego e apoio técnico de Elias Freitas. Muito obrigado e até a próxima!
As opiniões expressas pelos entrevistados nesse podcast não refletem necessariamente a opinião do Tribunal de Justiça de São Paulo.